Olá, muito boa noite para todo mundo. Na rabeira de uma lua regateira, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV viajou a noite inteira para chegar nesta freguesia hospitaleira e já anuncia ao povo aqui desse sertão o começo de mais uma função novidadeira com a apresentação da prosa brideira do dia. Conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, e o companheiro boiadeiro está perfeitamente saberizado, já faz um bom pedaço de tempo que quem está mandando no nosso mercado do boi gordo é o setor exportador. Simplificando a explicação para esta situação atual, o que está acontecendo é que a vontade de comer carne bovina aumentou extraordinariamente no mundo inteiro, especialmente na China, isso numa hora em que quase todos os principais fornecedores da praça internacional estão enfrentando dificuldades para fazer o abastecimento. Aí, tirante alguns buracos e solavancos no caminho, como o embargo chinês no final do ano passado, por exemplo, o Brasil está podendo aproveitar bem esta oportunidade, o que está sendo claramente demonstrado pelos resultados registrados até agora, com números fortemente crescentes. Falando só dos mais recentes, de acordo com a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, nas primeiras 3 semanas do mês presente, foram despachadas para o estrangeiro 102.120 toneladas do produto in natura, o que já é mais do que o total exportado do fevereiro inteiro do ano passado. A média diária dos embarques foi de 7.890 toneladas, com um substancioso aumento de 39,1% na comparação com o período correspondente de 2021. E a amiga fazendeira de certo que tem bem recordação de que o primeiro mês deste ano presente foi o melhor janeiro da história do setor, com a exportação de 140.540 toneladas, ou 31% a mais do que no começo do ano anterior. O problema é que, no meio da festa, o dólar resolveu fazer o devorteio e pegou a se desvalorizar em relação ao real. E aí o povo já está meio ressabiado com o rumo que está sendo tomado pela questão cambial, o que pode encurtar a renda do exportador e diminuir o poder de competição do nosso produto no mercado mundial. Mas, por outro lado, o caso que está sendo passado é que o preço da carne está subindo em disparada mesmo na moeda internacional, independentemente do que está acontecendo aqui no nosso terreiro. E isso está ajudando a sustentar a lucratividade de quem vende lá para fora. Tanto isso é verdade que agora a maior preocupação dos frigoríficos brasileiros não é pagar 20, 30 ou até 40 reais a mais pelo boi no padrão exigido pelo comprador estrangeiro, mas sim garantir o seu próprio abastecimento com gado terminado que tenha essa condição. O que, aliás, não está nada fácil, né? E é com grande satisfação que a gente pede agora a atenção de todo mundo que está apreciando esta função para a apresentação da nossa nova coluna sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do portal DBO. Acompanhe. Olá, amigos. Wagner Pires, de Olho no Campo. Hoje o nosso assunto é diversificação de gramíneas na sua fazenda. Eu estou agora no Instituto ITVET, Instituto de Treinamento Veterinário, em Vargem Grande do Sul, onde eu sou professor do curso de especialização na área de pastagem. E eu estou aqui no campo agroecológico, que eu tive a participação em montar esse projeto. Gente, o Brasil tem uma das maiores áreas de pastagem do mundo e nós temos uma diversidade de gramíneas muito grande. A Embrapa é responsável por isso, desenvolveu e selecionou as melhores gramíneas para você pecuarista. Porém, o pecuarista brasileiro, ele insiste em fazer a monocultura. Esse aqui, por exemplo, ó, é o Piatã. Este aqui, com a folha mais larga, é o Charaés. Olha, uma braquiária, outra braquiária. Aqui eu tenho o Andropógon, um capim muito bom para ser plantado em áreas amorradas, pedregosas e do centro-oeste com restrição de chuva. Nós temos aqui o Maçai, muito plantado e muito apreciado, um pânico muito bom e bastante produtivo. E por falar em pânico, vamos falar do campeão, o Mombaça.
Gente, vocês estão vendo a quantidade de gramíneas? Por isso que é importante que o pecuarista conheça e entenda um pouco disso e leve para a sua fazenda uma diversificação de gramíneas. Pelo menos 3 gramíneas diferentes. E eu não estou falando de você misturar gramíneas no mesmo pasto. Faça um pasto com o piatã, faça um pasto com o charaés, faça um pasto com o braquiarão, faça um pasto com mombaça. Divida. Você vai ter cria, recria e engorda na sua fazenda. Você pode ter, no mínimo, um tipo de gramínea diferente para cada uma delas. Pecuarista, vamos começar a pensar nesse sentido, diversificar, ter as melhores gramíneas, atender às necessidades dessas gramíneas em fertilidade, plantar a gramínea mais específica para as áreas aborradas, áreas encharcadas, para melhor topografia, áreas acidentadas, como por exemplo, eu tenho aqui, ó, a umidícola, muito boa para encosta de morro e áreas alagadas. Você está vendo a quantidade de gramíneas que você pode ter na sua fazenda? Você pode escolher as melhores para ter na sua propriedade e dessa forma ter os melhores resultados. Vamos pensar nisso. Diversificar gramíneas é a palavra de ordem agora. Um grande abraço, continue nos acompanhando e até a próxima, se Deus quiser. O INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, anuncia a inauguração da sua mais nova central de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Localizada em Balsas, no Maranhão, atenderá os agricultores do norte de Tocantins, do sul do Maranhão e Piauí. A central já está em operação e a região passa a contar com 4 unidades do INPEV para a devolução de embalagens. Além de Balsas, o produtor rural poderá entregar seu material nas unidades de Alto Parnaíba, nas unidades de Alto Parnaíba, no Maranhão e em Uruçuí e Bom Jesus, ambas no Piauí. A central de Balsas é a única credenciada no município para receber as embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas das empresas associadas ao INPEV. A central de recebimento de Balsas está localizada no endereço Avenida 3, sem número, lote 34, quadra 32, Parque Cidade Maravilha. Para mais informações, acesse o site do INPEV, www.impev.org.br. E a hora agora é recomendada para fazer uma rápida parada, mas para a gente voltar não vai demorar mais do que o tempo requerido para o companheiro tirar a botina rangedeira e se esticar na cadeira espreguiçadeira. Aguarde. O consumidor brasileiro está cada vez mais vasqueiro e alongado do mercado, mas o comprador estrangeiro, especialmente o nosso estimado freguês chinês, continua arrematando o que tiver de carne na praça e mandando embarcar. O resultado foi que, mesmo com o mês de fevereiro já bem entrado na sua metade derradeira, a cotação do boi gordo ficou praticamente parada na maioria das regiões de comercialização. Pois então, para adquirir informação de qualidade a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão, a gente pediu novamente a ajuda da zootecnista Tainá Drogovic, analista da Scott Consultoria, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Boa noite, Tainá. Mais uma vez, é uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vinda, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. E eu que agradeço sempre o convite. Ô, Tainá, o comportamento atual do consumidor brasileiro nesses dias derradeiros pode ser considerado aí normal ou este mês de fevereiro está sendo diferente dos outros? Certo, Sidney. No primeiro momento, a gente está aqui na segunda quinzena do mês, quando sazonalmente o consumo de carne bovina ele é mais fraco. Mas a gente também já vem da ressaca, né, de janeiro, e a gente esperava que fevereiro já desse uma boa reagida ali no consumo, mas ainda não foi isso que aconteceu. Então, o que a gente tem acompanhado aí no cenário geral é um consumo fraco de carne bovina aqui no mercado interno, de outras proteínas, mas por outro lado que tem mantido essas cotações andando de lado, igual o senhor citou aí no começo da nossa conversa, é a baixa disponibilidade de animais terminados. Então, sem dúvida, essa baixa aí, essa falta de estímulo, né, para o consumo de carne bovina tem sustentado essas cotações de lado desde meados aí de janeiro.
Agora, o que foi que aconteceu com os preços da carne aqui no nosso mercado caseiro da semana passada para cá, Tainá? Certo, Sidney. No que a gente acompanhou, o atacado ele bem fragilizado em função aí do consumo de carne bovina no mercado interno. Por outro lado, semana passada a gente acompanhou o varejo reagindo aí com cotações positivas em função de um cenário positivo aí que a gente espera para a próxima semana, que o consumo melhore, né, com feriado aí de carnaval. Sem dúvidas, com a população aí não podendo sair às ruas, a gente deve esperar um melhor consumo, um churrasco, alguma coisa que possa induzir, possa estimular esse consumo. Então, o varejo deu uma reagida nessa última semana em decorrência aí dessas boas estimativas para a próxima semana. Agora, qual que é a explicação para essa alta no preço da carne sem osso no varejo em algumas regiões pesquisadas pela Scott Consultoria aqui no Brasil? Basicamente em função disso, Sidney, em função da gente esperar um consumo positivo aí para essa próxima semana, talvez o pecuarista e o produtor tenha guardado aí um pouquinho de dinheiro aí para poder fazer esse consumo e poder comemorar o feriado em família, mas de modo geral a carne bovina ela está mais elevada em função dessa projeção aí de melhor consumo. Mas lembrando que a gente está na segunda quinzena do mês e a expectativa de melhor consumo é sempre na entrada do mês, com o recebimento dos salários e tudo mais. Como é que está hoje, Tainá, a concorrência entre a carne de boi, o porco, o frango e o ovo? Certo, Cid, no que a gente tem acompanhado, ali nas granjas, ali no atacado do lado das proteínas alternativas, né? Quando eu falo isso, se referindo aí à carne de suínos e à carne de frango, o que a gente acompanhou foi uma queda, né? De janeiro para cá, nessas cotações, o que tirou ali, diminuiu a competitividade perante aí a carne bovina. Então, esse é um dos fatores. Agora, outro fator que a gente pode citar é em relação aos ovos, né? Na última semana a gente tem acompanhado, na verdade, desde janeiro, altas expressivas aí para a cotação dos ovos, e isso pode apontar uma nova direção ali, né? A população mais descapitalizada, né? E procurando aí outras alternativas para poder fazer a alimentação da proteína, e essa alta vem puxada em função especialmente da demanda. Então, isso é um ponto de atenção, mas, por outro lado, a gente tem observado as proteínas alternativas aí perdendo um pouco de competitividade frente à carne bovina. Qual é a situação atual da margem de comercialização, Tainá, dos frigoríficos que trabalham só no mercado nacional? Bem apertada, Sidney. Eles têm feito muitas contas, o preço está altíssimo, né? A gente tem acompanhado, por mais que o consumo no mercado interno esteja aí bem fragilizado, a gente tem acompanhado a cotação do boi gordo andando de lado aí desde meados de janeiro, como eu citei. Então, a margem dos frigoríficos no mercado interno está muito acirrada. Em contrapartida, a margem dos frigoríficos que fazem exportação se mantém boas, embora a gente tenha ainda com um patamar aí em torno aí de R$5 o dólar, ela ainda fica competitiva principalmente para a China, né? Para outros mercados pode ser que ainda que ainda opte ainda para fazer algumas contas ou outras, mas o nosso principal cliente no mercado externo, são os chineses, né? O dólar no patamar de R$5 ainda é mais estimulador, em contrapartida do mercado interno aí fica bem fragilizado. Tainá, o que é que você tem para contar para a gente a respeito da oferta de gado terminado no país e como é que vai ser o comportamento dessa oferta nos próximos dias? A gente deve esperar uma oferta melhor, né? Com esse final, assim, a gente está com o avanço da safra aí, né? A gente está já chegando em março, a gente tem um golinho aí de chuva, mas em algumas praças o pessoal já começou a discorrer, que as chuvas já começaram a diminuir. Então, no cenário geral, a gente deve esperar em médio prazo uma melhor oferta aí de gado de pasto, em contrapartida a longo prazo já fica aí de olho para o primeiro giro de confinamento, tanto que isso já reflete no mercado de reposição, né? O pessoal já está de olho aí, os pecuaristas, recreadores, de olho aí nos animais mais zerados para colocar no coxo, mas lembrando que o foco são aqueles animais de menos de 30 meses para aproveitar esse bom ágio aí para os animais de exportação, especialmente para a China. Com o fevereiro indo agora já para os seus dias derradeiros, né? Qual é a avaliação de vocês aí da Scott a respeito do desempenho do setor exportador? A gente já acompanhou, né, a terceira semana de fevereiro, o Brasil já embarcou em 110 mil toneladas de carne bovina in natura, o que isso já é 8% maior comparado a fevereiro de 2021, e caso a gente mantenha esse ritmo até a reta final do mês, a gente pode bater, né, um novo recorde para o mês de fevereiro. Então, as exportações estão boas, em bons ritmos, vamos ficar de olho aí no dólar, né, que pode impactar futuramente nas exportações, mas por hora o cenário está bem positivo. Pois é, isso que eu ia te perguntar, né? Essa queda do dólar em relação ao real
pode atrapalhar aí o crescimento das exportações, pode diminuir aí a competitividade do produto brasileiro lá fora e o lucro do exportador? Sem dúvida, Sidney. O lado do nosso principal cliente hoje, que é a China, nos patamares dos R$ 5, ele ainda fica muito compensador. Perante os outros mercados, como por exemplo a China, aí já começa a pesar, né? Os frigoríficos que fazem mercado interno já tem que fazer mais contas e isso pode pesar sobre a decisão de comercializar no mercado externo ou colocar nessa carne aqui no mercado interno. O que a gente espera é que se esse patamar do dólar continue por volta aí dos R$ 5, a gente deve aumentar, deve ter uma maior participação do mercado chinês, em contrapartida a gente deve haver um recuo aí nas exportações diante dos outros mercados menos atrativos. Tainá, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa, lembrar que a gente é parceiro, né? Estamos sempre juntos nessa lida, né? E mandar um abração para você e para toda a turma boa da Scott. Até a próxima. Tá, joia, Sidney. Obrigada a todos. Uma boa noite. Lembrando que a Scott Consultoria fica à total disposição sempre. Um abraço e até a próxima. Até. A chaleira já apitou na fogueira, avisando que a água está quente e o seu Mané já está de pé para pegar o pó no cuité e passar mais um café para os companheiros, de modo então que, antes de seguir em frente na função, a gente vai fazer um intervalo ligeiro, voltando em instantes para continuar nossa falação novidadeira com a discussão do assunto do boi gordo na praça, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. Com o tempo correndo mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, a virada de mês e a chegada do carnaval podem ajudar a tirar nossa praça boiadeira da atual paradeira geral. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Quem vive de criar e engordar gado não pode deixar nem por um momento de acompanhar o desenvolvimento da negociação no mercado. E por esta razão, o Terra Viva DBO na TV pede a atenção de todo mundo para a apresentação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da variação da sua cotação. Assim como a gente, o companheiro e a companheira boiadeiros ou não do Brasil inteiro certamente devem ter reparado que o tempo está ficando cada vez mais insistente naquela mania dele de querer apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros para tirar a prova de quem é o mais ligeiro, né? Aí, levando em consideração também que fevereiro é um mês falhado, que teve de ser encurtado para poder caber no calendário, o que tem para ser contado é que agora já não demora mais nada para a virada da folhinha e já dá até para ter a esperança de ver alguma mudança aqui no nosso mercado pecuário. Conforme já é do conhecimento da amiga pecuarista que está aí na frente da televisão escutando esta falação noticiarista, a situação está muito complicada aqui no nosso próprio terreiro, com um forte despencamento nas vendas no comércio varejista, isso porque o consumidor brasileiro está passando por grande padecimento, por motivo de grave falta de dinheiro. Normalmente, a metade derradeira de todos os meses sempre é de aperto financeiro para o trabalhador, que chega nessa hora com a algibeira até areada de tão vazia, né? E trazendo no pensamento só uma doce recordação do último pagamento. O problema é que, se antes do agravamento da pandemia e dessa forte crise na economia, o vivente trocava a carne de traseiro pela de dianteiro e resolvia a questão. E agora nem isso dá mais para fazer, porque o bife não está mais cabendo no orçamento do povo e o jeito então é esquecer e fritar um ovo. Isso se tiver, né? De qualquer maneira, com as empresas em geral já apartando o recurso do próximo salário dos seus funcionários, alguns frigoríficos já estão tratando de reforçar o estoque de mercadoria na câmara fria, para o caso de a freguesia resolver reaparecer. E mesmo sendo este carnaval muito fora do normal, com a prudência e a razão recomendando o cancelamento da folia por causa da continuação da pandemia, o feriado emendado, que aliás não é oficial, né? No próximo final de semana, também deve ter alguma serventia para ajudar a melhorar o movimento do balcão do açougue. Já a respeito do setor exportador, aí a situação é completamente diferente, com o comprador estrangeiro, especialmente o nosso estimado freguês chinês, correndo o eito em grande animação, passando o rodo na praça e mandando carregar sem nem regatear o preço. Tanto que, como a gente já tinha comentado aqui no programa passado, nas 3 primeiras semanas deste mês presente, o volume embarcado nos portos brasileiros já foi maior do que tudo que tinha sido vendido no fevereiro inteiro de 2021.
E com a demanda assim desembestada na subida, a notícia que por nós foi recebida é que em alguns dos principais estados fornecedores deste mercado, como é o caso de São Paulo, por exemplo, já tem indústria pagando até R$ 40 a mais pelo gado que está dentro do padrão exigido para exportação. Por outro lado, nesses dias derradeiros, aumentou a preocupação dos grandes frigoríficos brasileiros com a questão cambial, por conta da derriçada geral do dólar em relação ao real. Mas como o valor da carne está subindo no mundo inteiro, na moeda internacional, isso está servindo de compensação para diminuir o prejuízo provocado por esta situação atual. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações só em 3 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que nas 3 a arroba caiu. Quem comandou a procissão no rumo de descida do Estradão foi o sul da Bahia, onde o tombo foi geral, com o boi voltando para R$ 292,50 e a vaca para R$ 285,50, a prazo e livre do fundo rural. No Triângulo Mineiro, o comprador agora não quer pagar pela fêmea mais do que R$ 280,50. E a mesma coisa aconteceu em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, com a vaca sendo rebaixada também para R$ 280,50. No descambamento do sol, a chapada escureceu e até trovejou de madrugada, mas não choveu. Pois foi só a passarada anunciar a alvorada que a avó Isabel, que era conhecedora dos sinais do céu, pôs todo mundo de pé para pegar na lida de plantar o feijão no pó. E não demorou nada para as águas voltarem, para encharcar o chão emprenhado em fartura de sementes. E naquele ano a colheita foi suficiente para deixar a despensa guarnecida e toda a família contente e bem abastecida. Esta é outra das prosinhas rimadas compostas na intenção de fazer a louvação da nossa legítima cultura sertaneja, que estão juntadas e publicadas no meu novo livro, o Versinhos de Caipira, Inteirou os Quatro, que continua à disposição dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que têm esta mesma paixão pelas coisas do sertão. Para saber como fazer para comprar um exemplar, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda campear meu nome lá no Facebook. E guardando no coração a satisfação de ter participado desta reunião, a comitiva dá o serviço por encerrado, mas já deixa combinado que o Terra Viva DBO na TV volta amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.